Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o sistema por trás de absolutamente tudo que compramos. E mais, vamos descobrir como as crianças se tornaram, de repente, o alvo principal de tudo isso. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma história bem complexa e que, na maioria das vezes, fica escondida da gente. A jornada de cada produto, sabe? Desde a extração da matéria-prima até ele virar lixo, segue um caminho muito bem definido. Para entender essa jornada, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Existe um sistema que move todos os produtos, e o nome dele é economia de materiais. E assim, à primeira vista parece até um fluxo bem lógico. Basicamente, é assim. A gente extrai recursos, transforma em produtos, distribui para as lojas, a gente consome e, no fim, joga fora. Parece simples, né? Só que essa não é a história toda. Nem de longe. O ponto-chave aqui é que esse é um sistema linear, retinho, operando num planeta que tem recursos finitos. E isso, por definição, simplesmente não se sustenta. Em cada uma daquelas etapas que a gente viu, o sistema bate de frente com limites bem reais, tanto do meio ambiente quanto da nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, dá uma olhada nesse exemplo. Lá nos Estados Unidos, que tem 5% da população do mundo, eles consomem 30% dos recursos do planeta. Se todo mundo consumisse nesse ritmo, a gente ia precisar de 3 a 5 planetas para dar conta do recado. E agora vem o mais chocante de tudo. 99% de tudo que passa por esse sistema vira lixo em menos de 6 meses. É isso mesmo, 99%. Poxa, como é que é possível a gente administrar um planeta com um nível de eficiência mas tão baixo assim? Então, fica a grande questão, né? Se esse sistema é tão ineficiente e, vamos ser honestos, tão destrutivo, o que mantém ele funcionando? O que alimenta esse motor? Olha, isso não aconteceu por acaso, não. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, uns analistas como esse cara aí, o Victor Lebow, bolaram uma solução para turbinar a economia. Transformar o consumo numa espécie de ritual, um verdadeiro modo de vida. E para manter os preços lá embaixo e o consumo lá em cima, o sistema dá um jeitinho de esconder os custos reais. Um rádio que custa, sei lá, R$ 25, não inclui no preço o custo da poluição, da perda de recursos naturais ou dos salários baixos. Esses custos são externalizados, ou seja, outra pessoa paga essa conta. As comunidades, os trabalhadores e, claro, as futuras gerações. E para acelerar tudo isso, criaram duas regras de ouro. A primeira é a obsolescência planejada. As coisas são literalmente feitas para quebrar. E a segunda é a obsolescência percebida, que é quando a moda e o marketing convencem a gente de que os nossos produtos que ainda funcionam perfeitamente já estão ultrapassados. Mas os estrategistas de mercado ainda queriam mais. Eles começaram a se perguntar, como é que a gente pode acelerar ainda mais esse motor de consumo? A resposta que eles encontraram? Bom, ela mudou as regras do jogo para sempre. Pensa comigo, o alvo ideal seria alguém super influenciável, que ainda está formando seus valores e, o mais importante, que tem acesso direto ao bolso de quem realmente paga as contas. Quem seria, hein? A resposta para essa pergunta está nesse número aqui, 80%. Ele é a chave para a gente entender a publicidade como a gente conhece hoje em dia. E o que esse número representa? Ele representa a grande sacada de que as crianças se influenciam em até 80% das decisões de compra de uma família. Ou seja, o caminho mais curto e direto para a carteira dos pais e das mães passa, na verdade, pelos desejos dos seus filhos. Só que essa estratégia tem um custo altíssimo. Um preço que não aparece na etiqueta e que é pago, infelizmente, pelas próprias crianças. O resultado disso tudo é uma geração que aprende desde cedo a competir por status material, que desenvolve hábitos que não são nada saudáveis, que é exposta a uma erotização precoce e que acaba trocando a imaginação da brincadeira pela posse de objetos. E isso distorce completamente o senso do que realmente tem valor na vida. E essa citação de uma criança de verdade mostra o sofrimento real por trás dessa estratégia. O desejo que é implantado é tão forte, mas tão forte, que quando ele é negado, pode causar uma angústia genuína de verdade. Olha só como o passaporte para ser aceito socialmente mudou. Antigamente, o que importava era ter uma habilidade, saber contar uma piada. Agora, cada vez mais o que vale é ter o produto certo. O consumo se torna a chave para fazer parte de um grupo. E o resultado disso é uma dinâmica familiar que pode se tornar tóxica. A publicidade fala direto com a criança, criando um poço de desejo sem fundo. E isso força os pais e as mães a assumirem um papel de vilões, sabe? Aqueles que precisam dizer não o tempo todo, o que acaba gerando um monte de frustração e conflito dentro de casa.
E é assim que aquele sistema gigante de materiais que destrói o planeta numa escala macro acaba se refletindo na dinâmica familiar numa escala micro. Mas olha, a história não precisa terminar desse jeito. O verdadeiro problema não é só o lixo que a gente produz, é a ideia por trás dele. A ideia de que recursos, produtos e até mesmo pessoas são descartáveis. A mudança de verdade começa quando a gente muda essa mentalidade. E a boa notícia é que uma nova mentalidade já está sendo construída. Ela é baseada em princípios como sustentabilidade, justiça social, lixo zero, produção em ciclo fechado e economias locais mais fortes. Isso não é uma utopia, não. São alternativas reais que já existem e estão crescendo cada vez mais. Isso nos leva à reflexão final. Esse sistema atual não é uma lei da natureza, tipo a gravidade. Ele foi desenhado e projetado por pessoas. E se ele foi criado, isso significa que ele também pode ser recriado. A grande pergunta que fica no ar é: que novo sistema a gente vai construir junto daqui para frente?